A graça e a paz do Senhor. Vamos meditar em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, que diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Quero dividir esta mensagem em 3 partes. Quero falar do eunuco, quero falar do Filipe e quero falar da mensagem de Deus de Filipe ao eunuco. Em primeiro lugar, vamos pensar neste homem, eunuco. Eunuco é um homem emasculado, que pode ser emasculado fisicamente, não ter o seu órgão genital, ou pode ser por vocação, embora tenha toda a sua possibilidade masculina, não usufrui, é eunuco. Tem uma outra finalidade a sua vida, porque assim desejou. Este homem, ele era responsável pelo tesouro da rainha, que às vezes chamamos Cândace, se tiver assento, ou Candace, se não tiver assento, como é o caso aqui. O nome dela era Candace. Ela era a rainha dos etíopes. E ele era superintendente de todos os seus tesouros. E ele vinha a Jerusalém em uma carruagem. Isto mostra a sua possibilidade financeira, ou usufruía dos poderes financeiros, materiais da rainha da Etiópia. O fato é que ele era um homem bem situado financeiramente. E ele vinha a Jerusalém prestar culto a Deus. Ele era da Etiópia. Eles tinham outros deuses, mas ele adorava o único Deus, o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Ele vinha adorar, mas ele não conhecia. Ele lia a Escritura, ele tinha interesse, mas ele não conhecia. E o ponto que me chama a atenção aqui,
deste homem é que Deus conhece aqueles que têm interesse em conhecê-lo, em buscá-lo. A palavra de Deus nos diz que quem busca, encontra. Quem bate a porta abrir-se-lhe-á. E este homem procurava conhecer a Deus. Então Deus vai falar com ele. Eu entro no segundo ponto da mensagem, que é o Filipe, que é o homem que Deus vai usar para levar a verdade, para levar o conhecimento de Deus a este eunuco. Filipe está dormindo. E o nosso texto começa dizendo que um anjo, o anjo de Deus, falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele está em Samaria. Jerusalém, que fica ao sul, tem uma subida, uma montanha. E depois de Jerusalém, para quem vai para a Etiópia, para mais para o sul, há um caminho longo. E Gaza fica próximo à área litorânea. Então esse é o caminho que ele fazia. Foi uma grande caminhada que Filipe fez. E ele chega naquele ponto onde o Espírito Santo lhe dirigiu, naquele exato momento em que a rua, a estrada está deserta, mas vem uma carruagem. E Filipe entende pelo Espírito Santo de Deus que é aquela carruagem que vem lá, que é o alvo dele. E o Espírito diz a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro, no verso 29. E aquela carruagem passou. E Filipe correu para acompanhar aquela carruagem. Nós já conhecemos Filipe. Filipe foi um dos 7 homens que nós denominamos diáconos, que são as pessoas que trabalham na obra do Senhor. Todas as pessoas que trabalham, exercem trabalho de diaconia. Jesus pode ser considerado como um diácono de Deus, mas há os especiais, aqueles que são oficiais, que são chamados e ordenados para esse ministério, como foram aqueles 7 homens primeiro. Entre eles estava Estevão, entre eles agora estava Filipe e outros mais que nós vimos lá no capítulo 6. Filipe era um homem sábio, cheio do Espírito Santo, de boa fama. Ele era um homem crente e ele era um evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza as pessoas. E para evangelizar as pessoas, ele tem que conhecer o Evangelho. Então é um homem que estudou a palavra de Deus e que estava preparado para pregar o Evangelho. Nós vimos ele em Samaria fazendo uma grande obra de sinais maravilhosos, de cura, de libertação e também da salvação. E aqui, mais uma vez, nós vemos Filipe sendo usado. E ele está ali, deitado. O anjo do Senhor fala: levanta-te e vai ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele imediatamente se levantou e saiu. A disposição deste homem servir a Deus. A capacidade intelectual e espiritual deste homem. Como é importante que nós tenhamos no nosso meio homens como Estevão, homens como Filipe, que nós mesmos desejemos ser um deles. Quando digo homem, é uma forma genérica, porque Deus usa homens e mulheres também no ministério. E Filipe está ali, e aquela carruagem passa, e ele então corre do lado da carruagem. E correndo, depois de uma grande caminhada que fez, ainda tem fôlego para conversar com ele. E correndo Filipe, no verso 30, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse de dentro da carruagem: como poderei entender se alguém me não ensinar? Creio que nessa hora ele manda que o cocheiro que dirige a sua carruagem pare a carruagem, e então ele rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele e lhe ensinasse. E o lugar onde ele lia, Isaías 53, conforme podemos constatar nos versículos 32 e 33. Foi levado como ovelha para o matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Mostra Jesus subindo para o Calvário. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E o eunuco pergunta a Filipe, de quem o profeta Isaías está falando? Dele mesmo ou de um outro? E começando desse texto, de Isaías 53, ele anuncia a Jesus Cristo, conforme nos mostra o verso 35. E aquele homem, depois de ouvir o Evangelho, o motivo pelo qual Cristo morreu, pelos nossos pecados, e aquele que aceitar a Jesus Cristo recebe o perdão de seus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O nosso castigo, a pena, a nossa culpa, a nossa dívida para com Deus foi ali sanada. Jesus pagou toda a nossa dívida. Nós estamos justificados, não devemos nada. Podemos nos apresentar diante de Deus através de Jesus. Toda a pregação, ela é incompleta se não anunciar a salvação em Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é de Jesus. Devemos sempre fazer tudo no nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem que ele prega. Qual é a finalidade da mensagem? Apresentar Jesus, a salvação. Ele conseguiu apresentar na íntegra essa mensagem? Sim. De tal maneira que quando eles chegam perto de alguma água, o verso 36 nos diz que o eunuco, quando viu a água, disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Chegou à conclusão de que ele não queria mais nada desse mundo, a não ser Jesus, o mais importante. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Amém? E disse Filipe para ele: é lícito, se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mensagem atingiu o seu objetivo. O homem eunuco, que tinha no seu coração o desejo de conhecer a Deus, ele agora recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Esse é o objetivo da nossa pregação, o alvo do evangelista. Precisamos pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nessa hora, mediante a confissão daquele homem, quando Filipe lhe diz: é lícito se crer de todo o seu coração, nós podemos entender que existe o batismo lícito e o batismo ilícito. Se alguém não confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não pode ser batizado. O batismo é para aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí nós entendemos como que pode se batizar uma criança que ainda não conhece Jesus, um bebê. É lícito se crer de todo o seu coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram ambos a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Não temos que gastar tempo pensando nisso. Aceitamos pela fé,
plenamente o que está escrito. Onde está Filipe? Sumiu. Quem fez com que ele sumisse? Deus. Como que Deus fez? Transportou ele para o outro lugar. E o eunuco? O eunuco entendeu que era obra de Deus. Entrou no seu carro alegre, jubiloso, continuou o seu caminho. Agora um homem crente, que vai levar o evangelho para a Etiópia. E Filipe? Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, que é na Galileia. Judéia, Samaria, Galileia, e agora o evangelho vai para o mundo todo. Amém? Que seja essa a nossa disposição, agir como Filipe, ser um evangelista de Deus, pregando o nome de Jesus, batizando as pessoas, levando-os a servir ao Senhor, também fazendo discípulos, para que cada vez mais cresça o número de salvos. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe.